Ao pensar sobre sua agenda de hoje, considere o que Nancy DeMoss Wolgemuth tem a dizer. Somos responsáveis por investir nosso tempo, não para gastá-lo, nem para desperdiçá-lo. Deus nos deu um número limitado, finito e certo de minutos, horas e dias. Devemos investi-los de maneira que possamos devolver ao Senhor algo mais do que Ele nos confiou inicialmente. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de O Céu Reina, na voz de Renata Santos. Imagine que sua TV, seu computador e seu celular tivessem um leitor de cartão de crédito e você tivesse que pagar para ligá-los. Você os usaria com menos frequência? Você percebe que está pagando toda vez que os liga? Está pagando com o seu tempo. Nancy vai explicar como, continuando a série Os Ensinamentos de um Pai. Tenho tentado compartilhar com você conselhos e ensinamentos que recebi de meu pai e minha mãe, especialmente nos primeiros 21 anos da minha vida, antes de meu pai ir morar com o Senhor. Foi uma grande alegria para mim refletir sobre esses ensinamentos, porque agora já estou sem meu pai há mais anos do que eu o tive. Estou pensando em quantos desses princípios fundamentais que ele demonstrou e nos ensinou enquanto crescíamos, qual impacto tiveram na minha vida e quantas bênçãos eu estou colhendo hoje por ter seguido os ensinamentos do meu pai. Eu gostaria de ter seguido mais. Eu gostaria de poder ter mais. Pela graça de Deus, ouvi a maior parte dos conselhos do meu pai, se não antes, depois. Agora estou colhendo os benefícios dele. Não é que não houvessem coisas difíceis e coisas que você gostaria que fossem um pouco diferentes, mas há uma grande alegria que estou colhendo em minha vida como resultado de anos plantando sementes, ouvindo instruções, recebendo conselhos, escolhendo obedecer ao Senhor e deixando sua graça trabalhar em minha vida. Agora estou vendo o fruto e antecipo mais fruto para o restante da minha vida pela graça de Deus. Repito mais uma vez, esses ensinamentos passados por meu pai permearam a sua vida e hoje eu quero falar sobre algo que ele ensinava e vivia. Eu diria dessa forma: não gaste sua vida, invista. Claro, invista para a glória de Deus, não para os seus próprios interesses ou propósitos egoístas. Meu pai tinha uma forte convicção, que vem diretamente da palavra de Deus, de que não possuímos nada. Deus possui tudo, e nós somos apenas mordomos daquilo que Deus possui e que Ele nos confiou por um curto período de tempo aqui na terra. Um dia estaremos diante do Senhor e prestaremos contas a Ele sobre o que fizemos com tudo que Ele nos confiou. Nosso tempo, nossas horas. O que fizemos com essas horas? Meu pai considerava um erro muito sério desperdiçar tempo. Ele se divertia, ele tinha períodos de recreação, tinha passatempos, mas eles eram intencionais. Nossa família não recebia jornais, não tínhamos televisão. Talvez você esteja se perguntando, o que vocês eram? Puritanos? Não. Meu pai era empresário e tínhamos muitas conveniências modernas. Mas essas eram algumas conveniências modernas que ele sentia que causavam às pessoas o desperdício de muito tempo, e ele não concordava com elas e não queria as incentivar. Se ele estivesse por aqui nos dias dos computadores e da internet, eu não sei o que ele faria, porque isso se tornou um grande desperdício de tempo para tantas pessoas. Ele acreditava que somos responsáveis por investir nosso tempo, não para gastá-lo, nem para desperdiçá-lo.
Deus nos deu um número limitado, finito e certo de minutos e horas e dias. Devemos investi-los de maneira que tenhamos algo para devolver ao Senhor, que seja mais do que Ele nos confiou no início. Deus tem um propósito para as nossas vidas, para nossos talentos, para a maneira como Ele nos criou, como Ele nos fez. Somos responsáveis por encontrar esse propósito na vida e cumpri-lo. Não apenas vagar sem direção pela vida, mas nos perguntar sinceramente: Deus me deu essa vida, essa personalidade, esses dons, essas habilidades, esse tempo, essas oportunidades. Como é que eu posso investir tudo isso para a glória de Deus? Eu vou compartilhar alguns conselhos, se eu puder, com vocês que são mais jovens. Meu desejo é que vocês tenham esse entendimento nessa fase da vida que estão agora. Talvez, só quando chegarem na minha idade ou mais velhas, perceberão por que isso é tão importante. Tendemos a pensar que, quando somos mais jovens, podemos fazer o que quisermos, nos divertir, aproveitar a vida, fazer o que for. E talvez não sejam coisas ruins, mas simplesmente gastar a vida enquanto ainda somos adolescentes ou no início dos nossos 20 anos, até termos responsabilidades familiares. Não, em primeiro lugar. Você não sabe se vai viver até a minha idade. Quando você estiver diante do Senhor, seja daqui a uma semana, um mês, um ano ou 50 anos, você prestará contas do que fez com o que Deus te deu. Então, invista a sua vida. Encontre o propósito de Deus para você na sua vida e cumpra-o. Uma das coisas mais importantes que meu pai falou sobre investimento foi na área de recursos financeiros, dar ao Senhor. Uma das coisas que eu descobri ao fazer uma pesquisa sobre esse assunto é que a geração mais jovem de hoje não foi ensinada sobre a importância de dar para a obra do Senhor, investir seus recursos, sobre o dízimo. Este é um assunto desconhecido e não ensinado entre muitos jovens hoje em dia. Bem, eu espero mudar isso no Aviva Nossos Corações. Já abordamos isso antes, vamos abordar novamente. Porque dar financeiramente e materialmente dos recursos que Deus nos confiou é uma grande imagem de onde está o nosso coração. Isso também ajuda o nosso coração a estar no lugar certo. Se você quer guardar o seu coração, se você quer manter o seu coração voltado para a eternidade, então você precisa aprender a dar generosamente, a dar regularmente, a dar sacrificialmente, a dar de todo o coração, a dar com entusiasmo. Seja uma doadora. Não apenas gaste o seu dinheiro, invista-o. Invista na eternidade, invista no reino de Deus, invista nas coisas que realmente importam. Jesus disse, e tenho certeza disso, que mais bem-aventurado é dar do que receber. Meu pai tinha uma meta na vida: dar o máximo de dinheiro possível para a obra do Senhor, para o reino de Deus durante a sua vida. Ele queria ver até onde ele poderia ir, não para que os outros soubessem sobre isso. Ele nunca esperou que eu estivesse aqui contando isso para vocês, mas porque ele amava o Senhor, acreditava que tudo pertencia ao Senhor e sabia que o reino de Deus é mais importante do que qualquer coisa nesta terra. Ele queria investir nisso. Ele queria dar e ele deu. Ele também acreditava que você não pode superar Deus em generosidade. Você não pode. E testemunhei isso na minha própria vida. Sou muito grata pelos ensinamentos do meu pai nesta área.
Esta é uma daquelas áreas em que realmente busquei, como ele desejava que fizéssemos, me apoiar em seus ensinamentos, por assim dizer. Meu pai não conheceu o Senhor até os seus 20 e poucos anos. Ele não teve uma criação cristã. Ele queria que nós, filhos, fôssemos mais longe espiritualmente do que ele jamais foi. E a área de dar é uma em que realmente busquei fazer isso, porque é muito bom, é muito gratificante, é muito abençoador, e Deus nos abençoa quando somos fiéis. Deixe-me dizer, pais, o que vocês modelam para os seus filhos nesse ponto é tão importante. Estava conversando com alguns pais sobre o fato de que algumas pessoas fazem suas doações para a igreja, enviando uma oferta mensalmente, como fazem para pagar as suas contas no mês. Não há nada de errado com isso. Embora as Escrituras digam, em 1 Coríntios, que no primeiro dia da semana devemos separar e guardar o que vamos dar ao Senhor. Mas esse casal me dizia: achamos importante, como pais, colocar algo no ofertório aos domingos. Agora, eu não quero ser absolutista sobre isso, mas queremos que nossos filhos vejam que damos. Não porque queremos nos vangloriar disso para eles, mas queremos que eles pensem que dar é importante, que é regular, que é habitual. Eles não nos veem pagar as nossas contas. Queremos que eles saibam que a primeira parte pertence ao Senhor. Direi que o que vocês modelam para os seus filhos em relação a dar é muito importante. Nós tínhamos um mapa-mundi na parede da nossa sala de café da casa onde eu cresci, que tinha um mural ao redor das bordas. Ali, ao redor, estavam fotos de missionários que nossa família apoiava financeiramente e com orações. Havia fios que conectavam a foto ao lugar no mapa onde essas pessoas serviam, para que pudéssemos ver onde estavam. Orávamos por essas pessoas e também as sustentávamos financeiramente. Sabíamos que dar era importante para os nossos pais e para a nossa família. Isso é algo que levei comigo para a vida. Quando fui para a faculdade, nos meus 2 últimos anos de escola, como me lembro, minha mesada era de $50 por mês. Estava tentando me lembrar hoje de manhã e acho que isso incluía o pagamento da gasolina, pois eu ia de transporte público para a escola. Então, acredito que desse valor eu tinha que pagar pelo meu combustível. Eu lembro que era $50 por mês. Lembro de querer ser muito cuidadosa. Na verdade, descobri recentemente um pedaço de papel onde eu tinha registrado, e quer dizer, cada centavo, no que eu estava gastando, o que estava fazendo com ele, porque eu queria dar no início do mês, quando recebia, mas depois, no final do mês, eu queria ver quanto ainda poderia sobrar para dar. Eu simplesmente queria esvaziar minha carteira de dinheiro. Naquela época, eu não tinha contas bancárias, casa e tantas outras coisas que acumulamos conforme envelhecemos, mas eu tinha um coração, como meus pais, de dar. Bem, consegui meu primeiro emprego remunerado logo após a faculdade. Lembro que o meu salário era de $7.800 por ano e eu achava que isso era muito. Para mim, era. Para muitas pessoas ainda seria muito. Que alegria foi quando o Senhor começou a me confiar mais responsabilidades para cuidar dele e expandir minha capacidade de dar. Agora, eu tinha mais contas com esses $7.800 por ano. Havia mais responsabilidades, mas eu comecei a tentar esticar a minha doação. Será que eu poderia dar mais? Será que eu poderia viver com menos? É necessário estar ciente do direcionamento de Deus sobre isso, mas eu aprendi e ainda estou aprendendo
que você não pode superar a Deus em generosidade. E eu estou aqui para te dizer que, em todos esses anos, nunca me faltou nada do que eu precisava. Nunca. Agora, já me faltaram algumas coisas que eu queria, mas nunca me faltou o que eu precisava, porque Deus prometeu que quando damos do seu jeito, Ele suprirá as nossas necessidades, como diz em Filipenses 4,19. Aqui vem a parte divertida. Deus disse, em 2 Coríntios 9:10, que, à medida que você dá, Ele multiplicará a sua semente e Ele multiplicará a sua colheita. Ao longo dos anos, eu clamei por isso e disse: Senhor, eu quero dar o máximo que o Senhor permita que eu dê. E eu creio que, enquanto eu dou, me darás mais para dar e multiplicará a colheita de justiça que resulta dessa doação. Hoje, Deus me deu o privilégio de dar muitas vezes mais do que eu jamais imaginei ser possível. Tem sido uma bênção incrível. Eu fico super feliz com todas as coisas que eu tenho, até ver todas as coisas que eu não tenho e todas as coisas que alguém acha que eu preciso. As coisas que eu tinha eram boas até eu ver coisas novas. É tão fácil deixar que coisas prendam e controlem os nossos corações. A maneira como eu luto contra isso e a forma como a palavra de Deus nos desafia a lidar com isso é através de um estilo de vida de doação. Doar regularmente, doando alegremente, doando sacrificialmente. O que a maioria de nós sabe sobre isso? Não muito. Porque, mesmo depois de doarmos muito, a maioria de nós ainda tem muito sobrando. Ao estudar as Escrituras, eu percebo esse tema repetidas vezes. Veja, por exemplo, o que está em Provérbios 3, de 9 a 10. Honre o Senhor com seus bens. Honre-o. Agrade-o com o que você faz com a sua riqueza. Traga glória a Ele com o que você faz com a sua riqueza, com as primícias de toda a sua renda. O hábito no Antigo Testamento, o comando, a prática dos judeus do Antigo Testamento era dar a Deus as primícias da colheita, antes de saberem o quão grande seria a colheita. Era uma questão de fé. Você dá a parte de Deus primeiro. Meu pai costumava nos desafiar. Dê a Deus a primeira parte do seu dia. Dê a Deus a primeira parte da sua renda. Dê a Deus a parte dele primeiro. Os judeus não davam apenas o dízimo, que é o que normalmente ouvimos, 10%, mas ao voltar e estudar o Antigo Testamento, você verá que, na verdade, havia várias ofertas e dízimos que os judeus eram obrigados a dar. O total da renda judaica que deveria ser dada à obra do Senhor chegava a cerca de 23,5%, se eu entendi corretamente. Hoje, temos esse grande debate sobre dízimo no Novo Testamento. O dízimo é exigido pela graça? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu não vou te contar a minha opinião. O que eu vou te dizer é que, se você vive sob a nova aliança da graça de Deus, para mim, é impensável que daríamos a Deus algo inferior a 1/10 de tudo que temos. Li uma estatística esta semana que dizia que uma pequena porcentagem de pessoas que se chamam cristãos evangélicos, nascidos de novo, realmente dizimam sua renda para a obra do Senhor. Hoje não estamos ensinando sobre doação, mas a palavra de Deus ensina sobre isso. Ela diz para dar a Ele as primícias, dar a Ele a primeira parte de cada centavo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor, tudo é dele.
Mas, ao dar a Ele a primeira parte, estamos reconhecendo que tudo pertence a Ele, reconhecendo que Ele nos deu e que somos seus mordomos e que queremos investir para a eternidade. O que Provérbios 3, de 9 a 10 diz a seguir? Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Isso não significa necessariamente que, se você doar muito dinheiro para a obra do Senhor, você será uma milionária. Significa que as suas necessidades serão atendidas, você será abençoada e Deus multiplicará suas bênçãos em sua vida de formas que você nem pode imaginar. Ele pode fazer isso materialmente, e eu acredito que em muitos casos Ele faz. E Ele pode fazer de outras maneiras. Você certamente será espiritualmente rica se estiver investindo seus recursos financeiros no reino de Cristo. Provérbios 22, 9 diz assim: o generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Provérbios 28, 27 diz: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles, aquele que apenas ignora, negligencia, não percebe as pessoas ao seu redor, que têm necessidades, esse será coberto de maldições. Eu amo essa passagem em Provérbios 11, 24. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Veja bem, a economia de Deus é totalmente diferente da nossa. Honestamente, já ouvi um contador me dizer, ao revisar o meu relatório de impostos anuais: não conseguimos entender como você foi capaz de dar o que deu e ainda ter o que tem. Eu também não sei explicar. Eu não sou boa em matemática. Isso é algo que os contadores deveriam fazer. Mas sabe, a matemática de Deus funciona de forma diferente da nossa. Repetidamente, à medida que eu estou disposta a dar livremente, vejo Deus derramar em minha vida de formas muito mais significativas do que as monetárias, em termos das bênçãos de Deus em relacionamentos, no ministério, na paz no meu coração e em tantas outras maneiras. No entanto, eu vejo também outras vezes em que eu fui tentada a reter, a segurar. Nos últimos anos, com a economia sofrendo algumas dificuldades reais, isso tem sido uma reação visceral entre muitos cristãos. A doação caiu em muitos ministérios hoje. Não é porque não temos dinheiro, é porque estamos com medo e segurando o que temos. Estamos pensando mais sobre a aposentadoria do que sobre o reino de Cristo e a eternidade. Eu já enfrentei essa tentação em alguns momentos nos últimos 2 anos, em que eu queria segurar um pouco mais para me sentir mais segura. Ouça, quando alguém hesita em confiar ou obedecer plenamente em Deus, isso geralmente vem de uma falta de segurança ou de confiança no caráter de Deus. Se você está contando com suas ações, com a sua conta bancária, com seu fundo de aposentadoria, seu salário, o salário do seu marido, para atender às suas necessidades na velhice, você é tola. Você está insegura. Não há nenhuma garantia de que terá nada disso. Mas se você está confiando em Deus e doando de acordo com a direção do Espírito Santo, com os motivos corretos, doando biblicamente, você verá que as suas necessidades serão atendidas. É assim que funciona. Você colhe o que planta. Algumas de vocês têm medo da velhice e de como serão providas. Eu sei que mulheres solteiras ou viúvas muitas vezes têm esses medos. Deixe-me dizer, se você está investindo agora em viúvas,
como as Escrituras dizem que você deve fazer, se você está atendendo às necessidades dos idosos agora, com a renda que Deus lhe deu, seus pais e outros, Deus vai garantir que quando você estiver nessa posição, suas necessidades serão atendidas. Você diz, ai, mas isso exige fé. Você está certa, exige mesmo. Se Deus morrer, o que eu estou dizendo não funcionará, ou se Deus cair do seu trono, mas Ele não vai morrer. Deixe-me te dizer uma coisa, e talvez você já tenha me ouvido falar sobre isso antes. Deus é totalmente capaz de prover, se Ele quiser, e apenas se Ele quiser, porque Deus não é obrigado a nada. Ele pode fazer como fez com Elias. Lembra daquela história lá no Antigo Testamento? Elias estava perto do riacho, o riacho secou, não havia mais nada para comer, a terra enfrentava fome e seca. E ainda assim, Deus enviou corvos para levar alimento a Elias. E você pode dizer, mas isso é Antigo Testamento. Bem, Deus não mudou. Se for necessário, Deus pode fazer isso. E quero te dizer, eu não tenho dúvida de que, se for o que for necessário, é assim que Deus fará. Veja, eu acredito que limitamos a Deus ao tentar entender como tudo deve funcionar. Se eu preciso ser capaz de planejar como tudo vai acontecer se eu doar tanto, não estamos vivendo pela fé e jamais veremos o que Deus poderia fazer se lhe dessemos a chance. Meu pai costumava nos lembrar que o seu emprego não é o seu provedor. Seu cônjuge algum dia não será o seu provedor final. Deus é o seu provedor. Olhe para Ele e, se você acredita que Deus realmente possui tudo, então, com o que Ele lhe confiar, abra mão. Dê generosamente, com alegria de coração. Dê de forma hilariante, como diz 2 Coríntios. Sabe como eu sei um pouco sobre esse tipo de doação? Porque eu tive um pai que viveu dessa forma, um pai que doava dessa forma. Ele costumava dizer, faça suas doações enquanto você estiver vivo. Assim, você saberá para onde está indo. Ele não queria guardar, ele queria se livrar disso. Ele gostaria de ter feito isso em sua vida, mas não sabia que morreria tão jovem. Mas esse era o seu objetivo, doar, doar, doar. E ser uma doadora fiel não significa que você não passará por momentos de perda, de dificuldades. Jó passou por isso. Ele perdeu tudo em um certo momento. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você tem o Senhor e está fundamentando sua vida nele, então você tem tudo o que precisa. E nele, por meio dele, por ele, você terá tudo o que precisa materialmente também. Quero desafiá-la, onde quer que você esteja nessa questão de doação, a pedir a Deus para levá-la a um nível mais profundo na fé, mais profundo na rendição. Quero dizer que eu acredito que há aspectos da sua vida cristã que florescerão, se abrirão e crescerão à medida que você começar a ir mais fundo e mais longe nessa área da doação. Paulo diz aos Filipenses: agradeço que vocês enviaram um presente para apoiar o nosso ministério. Não tanto porque precisamos do presente, mas porque vocês precisavam doar e porque eu estou feliz, diz Paulo, pelos benefícios espirituais que irão acumular para a sua conta, porque obedeceram a Deus nessa questão da doação. Doe primeiro a sua igreja local e depois, conforme Deus lhe guiar e abençoar. Deuteronômio 16:17 diz: mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Você está doando dessa maneira? Sua doação reflete o quanto Deus a abençoou? À medida que Deus a abençoou,
Doe para as necessidades dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Doe para a obra do Senhor e o reino de Cristo, para ministérios que Deus usou para tocar, abençoar e ensinar você. Doe. Em Malaquias 3:9, eu li isso esta manhã. Deus diz: toda a nação de vocês está me roubando. Não faça isso. Se você for roubar, não roube de Deus, não. Deus diz: me teste, prove-me, dê e veja se eu não multiplicarei a minha bênção para você de maneiras maiores do que você pode contar e medir. Senhor, eu estou aqui pensando sobre quão grande presente nos deste no Senhor Jesus, que embora fosse rico, por nossa causa se fez pobre, para que, através da sua pobreza, nós pudéssemos ser feitos ricos. Senhor, eu só quero te agradecer pelo seu coração generoso, que o Senhor nem sequer poupou o seu próprio filho, mas o deu livremente para todas nós. Senhor, eu quero viver um estilo de vida de doação que seja um reflexo do seu coração generoso. Quero doar, doar e doar e doar. Não importa o quanto eu possa dar, eu nunca poderia te pagar pelo que o Senhor fez por mim. Eu não chegaria nem perto de doar da mesma maneira que o Senhor doou para mim. Senhor, faça-nos doadoras, para que possamos refletir o seu coração e a sua glória, o seu coração generoso para este mundo que é tão egoísta e segura as coisas tão fortemente. Ajude-nos a mostrar um caminho diferente, um caminho melhor, o seu caminho, o caminho da doação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Essa foi Nancy DeMoss Wogemuth sobre a alegria que vem da doação. Espero que o programa de hoje tenha inspirado você a refletir sobre a sua doação. Você está investindo em coisas que realmente importam? Você está apoiando a sua igreja local? Depois de apoiar fielmente sua congregação local, você oraria sobre investir no Ministério Aviva Nossos Corações? Desejamos ajudar mais e mais mulheres a experimentar liberdade, plenitude e abundância em Cristo. Veja o que alguém escreveu para nós. Comecei a ouvir e fiquei cativada pelo amor de Nancy e do Aviva Nossos Corações pelo Senhor e pelo desejo de conhecê-lo com toda a sua vida. Recentemente me mudei para o exterior, para um lugar espiritualmente muito sombrio. O Aviva Nossos Corações sempre brilha uma luz na grande escuridão. Sou encorajada a correr para a sua palavra e me apegar às suas promessas. Sou verdadeiramente grata pelo meu encorajamento pessoal, mas também quero que outras experimentem o que eu estou experimentando. Uau, eu amo isso! Também aproveito para mencionar que se você deseja investir nesse ministério com uma oferta de qualquer valor, isso terá um impacto profundo para nós. Somos gratas por cada doação, grande ou pequena. Sempre que um aniversário chega, somos lembradas. A vida é curta. Você está fazendo o hoje contar? Adquira uma importante perspectiva sobre como contar seus dias de maneira sábia, amanhã no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revival Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.